Amigos, por favor, para quem aporta 300 ou 400 reais por mês, ele deve comprar um FII por mês ou focar em um ou dois por ano? Dá uma dica aí para quem pensa no longo prazo. Dá a tua aí, China, depois eu mando a minha. Ah, mas aí é o seguinte, depois que os fundos imobiliários eles não estão mais pagando taxa de corretagem, né? Então, assim, praticamente o custo é só de Bovespa, que é um custo muito baixo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que você já pode começar assim diversificado. Você tem 300 ou 400 reais por mês, né? Dá para você comprar entre 3 e 4 cotas. Você pode comprar um fundo imobiliário por mês, você pode comprar dois fundos imobiliários por mês. Tenta diversificar já de início a sua carteira, né? Fazer uma carteira com bons ativos, mas vai comprando só aquilo que você vai estudando. Então, você tenta estudar, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping que é bem diversificado. Você vai lá, olha ele, vê os maiores fundos de shopping, por exemplo, que tem dentro da bolsa. Aí você escolhe um deles e fala, poxa, eu gostei mais desse aqui. Aí você compra ele. Aí você vai olhar depois um fundo de laje corporativa ou de logística, qualquer um deles, né? Você olhou, vê o que você gostou mais ali, já que é mais diversificado, desde o início tenta fazer isso, comprar fundos multimúltiplos, bem diversificados, mas você já pode comprar vários, né, ao longo do ano, não precisa comprar só um ou dois, começa já diversificado e isso aí vai te fazer estudar, né? Você vai ter que entender como é que são esses ativos e também vai te livrar um pouco de situações ruins. Digamos que você tenha comprado só um ativo, né, ao longo do ano passado, desse ano, um ou dois, e um deles foi de shopping, né? Aí você perdeu a renda em 50%. Se você tivesse outros FIIs, você manteria a renda, poderia aportar, né? Se você confia que o shopping vai voltar, você poderia aportar agora no shopping na baixa. Quando ele voltasse, você ter comprado um ativo com preço mais baixo. Então, tudo isso aí faz parte da sua estratégia, e se você conhece bem o mercado de fundo imobiliário, e se você tem já uma diversificação desde o início, isso facilita as estratégias que você pode montar aí ao longo da sua vida de investidor. Eu vou dar um passinho para trás e vou enxergar um pouquinho mais para frente, tá? É só uma abordagem diferente. Entra naquele link que a gente colocou para você, bit.ly/fique tranquilo links, baixa o nosso e-book lá. E aí o que você vai ver? Você vai ver como você vai montar uma carteira previdenciária, tá? Então, às vezes você está com foco muito em fundos imobiliários. E talvez você tenha deixado de fora a sua reserva de emergência antes de começar a investir em fundo imobiliário. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de qualquer negócio é montar a sua reserva de emergência, tá? Lembra que essa reserva de emergência é o que vai permitir com que você invista tranquilo. Se tudo acabar, se tudo tiver problema, se você perder seu emprego, você não vai precisar vender os seus fundos imobiliários para pagar as suas contas. Então, ela é o que protege, a primeira camada de proteção do seu investimento quando ele entra numa baixa, porque você não precisa vender na baixa, você consegue se sustentar com isso, tá? Depois que você faz isso, você vai montar uma carteira. O prazo em que você monta a sua reserva de emergência é o prazo em que você vai estudando fundos imobiliários e montando uma carteira teórica ainda, em que você vai distribuir o risco. Lá no e-book tem lá falando exatamente sobre isso, como você vai distribuir esse risco. Que setor você quer, que tipo de imóvel você quer, quanto você vai ter de renda fixa, quanto você vai ter de renda variável, quanto você vai ter de ações. E aí você vai montar ali uma distribuição de caixinhas. Quando você montar a sua distribuição de caixinhas, aí você vai fazer igual aquele cara que aparece aí na internet, né? Vai pegar o dinheiro e vai fazer assim, ó. Vai só botando nas caixinhas. Conforme ele vai entrando, você vai distribuindo nas caixinhas e você vai ajustando aquela casa, porque você construiu ela desde a fundação e ela vai subindo andar a andar, que é o seu patrimônio, tá? Então vai lá, baixa isso aí. E outra coisa também que é bom você colocar uma posição na sua carteira previdenciária é o investimento em conhecimento. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em procurar qual é o fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário que você vai investir, e esquece que você também tem que investir em livros, você também tem que investir tempo em assistir alguns vídeos na internet, adquirir conhecimento. Então, isso também é um aportezinho que você vai guardar aí. Então, de repente, você guarda 2 ou 3 aportes que você faria num fundo imobiliário e vai buscar um curso, vai buscar um treinamento, vai buscar uma mentoria, tá? Que ele é tão importante quanto você acumular o fundo imobiliário propriamente dito, tá? Então, dá um passinho para trás, monta a sua carteira, e a partir do que você montou a sua carteira,
vai completando ela e vai de acordo com o seu risco. Se você quer ter uma posição no máximo de 3% em cada ativo, vai lá colocando devagarzinho. Porque com o tempo ela vai subindo nivelada no risco e você não vai ter um ativo que tem muito mais risco em relação ao outro, tá? E isso pode acontecer se você passa um ano inteiro investindo num fundo imobiliário só e aí passa a investir no outro. Imagina se uma pessoa tivesse feito esse tipo de investimento e colocado tudo somente num fundo de shopping e agora ele ficou o semestre inteiro sem distribuir, né? Quando distribuir, ele pode ter um efeito no dividend yield dele, no que ele receberia de rendimento, que vai prejudicar a rentabilidade dele. E o cara que colocou em diversos investimentos, em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, ele, de uma certa forma, ele conseguiu segurar a volatilidade dele e teve aí um controle de risco mais eficiente do que quem botou todos os ovos numa cesta só, beleza? Então, da tua pergunta que eu tinha para contribuir, é isso daí. Mais alguma coisa, China? Não, acho que é isso mesmo, Elon. Acho que você falou tudo aí. Podemos ir para frente, podemos ir continuar. Bora.